Boa noite. Boa noite. Placa de ferro por 1.800 carros, perdeu a Copa do Brasil por... Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. Vamos seguindo, então, nossa aula. Então, assim, ó, como eu disse, né, a gente começou a disciplina, a gente já teve 3 aulas dessa disciplina, de fundamentos de usinagem, ela é bem curtinha, e o objetivo dessa disciplina é falar conceitos básicos sobre usinagem e algumas características das principais máquinas, digamos assim, de usinagem, né? O detalhamento de cada máquina, ajuste, preparação, operação, aí geralmente é em fabricação, né? Que eu já tinha comentado. Então, daqui a pouco eu vou esperar chegar mais gente, a gente vai marcar já a nossa prova, que essa disciplina ela se encerra terça-feira, agora dia 13. Então, enquanto isso, para a gente ganhar tempo, vamos dar um pulinho aqui na apostila, porque ela é muito extensa, né? Ela é 199 páginas e é muito curto. Então, vamos dar uma olhadinha. Aí, à medida que vai sobrar tempo, a gente volta, não tem problema. Sobre aplanamento, né? Então, aqui, na página 107, né? Fala sobre aplanamento, né? Então, aqui tem uma plana limadora, né? Então, a gente vai ver que tem plana limadora, tem plana de mesa para grandes peças, enfim. Então, qual é o princípio dela que a gente vai ver, né? Geralmente, ela tem um torpedo, né? Que, ao invés de ter rotação na máquina, como no torno, por exemplo, ela golpeia, né? Nesse torpedo a ferramenta aqui. Então, aqui, por exemplo, que é mais comum, tem um suporte com uma ferramenta de aço rápido, com o formato da ferramenta muito semelhante na afiação em relação ao torno, né? E na mesa é fixado por meio de uma morsa, muitas vezes, se for menor, né? Porque se for maior, tu pode fixar direto na mesa por grampo, a peça. Então, o que que acontece aqui, ó? Quando tu liga a máquina, ela golpeia para frente, a ferramenta tira aço quando vai para frente. Quando retorna, aqui
tem tipo de uma articulação que ela desnuca, né, quando toca na peça, porque para não usinar no retorno, né? Então, ela para frente, ela tira aço, retorna e a mesa avança para frente ou para trás. O operador está aqui na direita, digamos assim. Então, a mesa avança para frente ou para trás para fazer a varredura da peça. Então, tu consegue fazer faceamento, tu consegue fazer ranhuras, enfim, rasgos. Só que o que acontece? Hoje em dia, essa máquina é um pouco obsoleta, né? Porque se tu pegar uma fresadora, comparar com uma fresadora, uma fresadora tem bem mais articulação, né? Tu consegue fazer bem mais operações e formatos e melhor acabamento. Mas enfim, vamos dar uma olhada aqui nas planas, né? Então aqui, por exemplo, a plana limadora, tá? Então, máquinas, ferramentas, fixação, peças, ferramentas, avanço, velocidade. Então, como eu disse, a gente vai ver só o conceito básico, né? O detalhamento disso aqui, se eu não me engano, é em fabricação 3, no módulo 3. Então, definição. Aplanamento é um processo mecânico de usinagem, estamos na página 107, destinado à obtenção de superfícies regradas, geradas por um movimento retilíneo alternativo. O que é esse movimento retilíneo alternativo? É o torpedo aqui, que é fixado à ferramenta, que ela golpeia para frente quando tira aço, retorna. E é a mesa, a peça que avança, para frente ou para trás, para fazer a varredura. Então, aqui não é rotação em RPM, é golpes por minuto da ferramenta, né? Então, e esse movimento é um movimento retilíneo alternativo, né? O mais comum da plana limadora é ser a ferramenta que golpeia. Depois a gente vai ver que para grandes peças tem a outra plana, que é a plana de mesa, que é o contrário, que quem golpeia é a peça. Por isso que diz aqui, ó, movimento retilíneo alternativo da peça para grandes planas, né? E o mais comum da ferramenta, que é dessa plana limadora aqui. O aplanamento é uma operação de usinagem, né? Lembrando, né, que a gente está vendo conceitos básicos. Em qualquer processo de usinagem, desbaste são os primeiros passos que tu não está preocupado com a medida nem o acabamento, nem o bonito. E acabamento são os passes para deixar na medida e bem acabado. Então, por isso, e dependendo do tipo da peça que está sendo fabricada, pode ser necessário o uso de outras máquinas para a realização posterior de operação de acabamento, que dão maior exatidão às medidas. Então, aqui alguns exemplos do que tu poderia fazer. Deixa eu só ver se alguém mandou uma mensagem aqui. Não, não é nossa. Tá? Aqui, faceamento, rebaixos, né? Faceamento em ângulo, rabo de andorinha, enfim, vários rasgos, né? Então, aqui está dando exemplos de peças aplanadas, réguas de guia, guia em forma de cauda de andorinha, punção de forma, enfim. Só que o que eu digo, que a gente depois vai ver um vídeo curto para enxergar o processo é demorado e o acabamento é muito ruim comparado com uma fresadora. Então, os cavacos são arrancados da peça em formas de fita de aço, caso o material seja macio, né? Em função do movimento principal, que é o da ferramenta, que é golpes por minuto. Para usinagem de peças curtas ou peças compridas, existem diferentes tipos de planos. Então, aqui, exemplificando a ferramenta, que golpeia para frente, tira aço, retorna e desnuca. Então, para o arranque dos cavacos, são necessários o movimento principal, o movimento de avanço e de ajuste da ferramenta. Então, se a gente comparar essa plana limadora aqui, a ferramenta está fixada aqui no torpedo. Então, quem golpeia para frente e para trás é a ferramenta, golpes por minuto. E quem avança, né? Aqui é esquerda e direita, né? Quem avança para frente ou para trás, que é o transversal,
é a peça para fazer a varredura. Tá? Então, o que acontece aqui? Ó? Tu tá na frente da máquina, o torpedo golpeia para a esquerda, tira aço, volta para a esquerda. Quando dá esse ciclo, golpeia para a esquerda, volta para a direita, sem retirar aço, a peça, nesse caso, dá um avanço para trás. Olha aí que tá. Olha como as coisas começam a se coincidir. Qual é o avanço que tu vai colocar na plana? 0,1 milímetros por golpe. Cada golpe que dá, a mesa vai avançar 0,1 para fazer a varredura. Então, movimentos de aplanamento horizontal para arranque de cavacos, curso útil, né? Aí depois a gente vai detalhar o curso, que é o comprimento da peça, mais uns 30 milímetros. Movimento de avanço mais comum da peça, que é para transversal para frente ou para trás, e movimento de ajuste da ferramenta. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Movimento principal é executado pela ferramenta de aplanar. Então, na plana de mesa, a ferramenta está presa no torpedo, né? E golpeia, né? Longitudinal, esquerda, direita. Divide-se em curso útil e curso invasivo. O cavaco é arrancado durante o curso útil. Então, o que ele fala? O curso útil é quando ela desloca a ferramenta, golpeia para a esquerda e está tocando, né, usinando a peça. Enquanto está usinando a peça, é o curso útil. Só que ela tem que sair um pouquinho para fora, para a esquerda e para a direita, que é o curso invasivo. No curso invasivo recuo, a ferramenta volta atrás sem arranque do cavaco. É o que eu tinha dito. Quando a ferramenta na plana limadora golpeia para a esquerda, tira aço. Quando vai para a esquerda, desnuca, né? Porque tem uma articulação, ela toca na peça, mas não retira aço. Os dois cursos juntos constituem o curso duplo. O acionamento principal produz o movimento de vai e vem do cabeçote da plana, que é o torpedo, golpes por minuto. O movimento de rota... Aí o que está falando aqui? Que ele tem um sistema, a partir do motor elétrico da máquina, que é por biela-manivela, né? Que transforma o movimento de rotação do motor em golpes por minuto do torpedo que está preso à ferramenta. O movimento de rotação do motor é transformado normalmente por um balancinho oscilante, com castanha deslizante no movimento retilíneo do cabeçote. Existe também planas com movimento principal acionado hidraulicamente. Então, na mais comum, que é a plana limadora, quem é que avança? É a peça fixa na mesa, que é transversal, para frente ou para trás para fazer a varredura. Quanto de avanço que tu quer fazer um faceamento? 0,1 milímetros por golpe. É o que produz a largura do cavaco. No aplanamento horizontal, a peça já fixada, que vai ser usinada, é movido através da mesa contra a ferramenta. Movimento de ajuste serve para graduar a espessura do cavaco. Tá? Aí depois a gente vai ver, é o que eu disse, a gente não vai detalhar todo o processo porque é fabricação 3. Né? Aí exige bastante horas que vai se fazer isso no terceiro módulo. Mas a profundidade de corte tem um cabeçote na ferramenta que tem uma manivela que tu desce a ferramenta, que é a profundidade de corte, que é quanto vai reduzir o tamanho da peça. O aplanamento, o mais comum é o golpe horizontal, mas existe planas de golpe vertical. As planas horizontais apresentam movimento retilíneo alternado, vai e vem, que se move a ferramenta sobre a superfície da plana da peça. Plana limadora, que eu falei que é o da foto. Ou vice-versa, plana de mesa, que a gente vai ver que plana de mesa é para grandes peças, retirando o material desta. Um ciclo se completa com o avanço da ferramenta ou da peça. Então, o que eu disse?
O mais comum é golpes por minuto a ferramenta e a peça que avança para frente ou para trás. Com corte de material e com recuo em vazio, onde não há trabalho. Na plana mostrada, a mesa executa o curso útil e a ferramenta é estacionária e responsável pelo avanço transversal, também conhecido como passo de avanço. Esse tipo de plano é apropriado para usinagem de peças de maior porte, com comprimento que pode superar 10 metros. Então, o que é isso aqui? Ó? Isso aqui é uma plana de mesa. Tá, então, não vamos misturar. Então, assim, ó. Plana de mesa é para grandes peças. Então, tu pode pôr, por exemplo, peças de 3 metros de comprimento, enfim, são máquinas bem grandes. Então, vamos ver se tem aqui algum videozinho para vocês enxergarem. Deixa eu ver se é. Tá. Então, aqui, ó. Aqui ele não está usinando, porque ele só está demonstrando o movimento da máquina. Então, qual é o princípio da plana de mesa? Bom, a plana de mesa é para grandes peças, não é para peça pequena. É para peças que tu não consegue colocar na plana limadora. Então, a plana de mesa, que é para grandes peças, tu vai fixar a peça nessa mesa, que ela tem mais de 3 metros de comprimento por mais ou menos 2 metros de largura. Geralmente, tu vai fixar aqui usando grampos, com essas ranhuras em T. E aqui está o cabeçote da ferramenta que tu vai fixar uma ferramenta de aço rápido. Então, aqui é o contrário. O que vai acontecer aqui? A peça que está fixa na mesa golpeia. O operador está aqui na direita, né? A mesa é o contrário, a mesa que golpeia. Esquerda, direita. E na varredura é a ferramenta que faz o avanço. Então, aqui, ó, está demonstrando os golpes por minuto da plana de mesa, que é para grandes peças. Ó, um detalhe aqui, ó. Quando a peça que está na mesa vai para a direita, a ferramenta tira aço. Reparem que quando inverte o curso, desnuca aqui. Para quê? Para a ferramenta não retirar aço quando a mesa for para a esquerda. E aqui em cima tem um volante que é para dar profundidade de corte na ferramenta, com a ferramenta, né, para reduzir o tamanho da peça. Ok? Então, o que eu estou demonstrando para vocês aqui? Ó? Separem. Se vocês verem essa imagem aqui, essa aqui é a mais completa. Isso aqui é uma plana para grandes peças, aqui na página 109.
A peça aqui está fixa na mesa e a mesa que golpeia em golpes por minuto esquerda e direita. As planas de mesa para grandes peças, as mais completas, têm até 2 cabeçotes. Então, aqui no cabeçote é fixo a ferramenta de aço rápido, que faz a usinagem. Geralmente tem um volante aqui que tu dá a profundidade de corte. Ok? Então, planas de mesa para grandes peças. Quanto à finalidade, as operações de aplanamento podem ser classificadas. Deixa eu reduzir um pouco aqui. Em aplanamento de desbaste e acabamento. Pessoal, não vamos misturar. Para qualquer máquina operatriz, é o que eu falei do conceito de desbaste e acabamento. Os primeiros passos tu vai dar para retirar bastante aço, sem te preocupar com medida e acabamento, e os últimos passos tu deixa bem acabado e na medida. O aplanamento apresenta grandes vantagens na usinagem de réguas, bases, guias e barramentos de máquinas, porque cada passada da ferramenta é capaz de retirar material em toda a superfície da peça. O corte é feito em um único sentido. O curso de retorno, o que quer dizer que o retorno da ferramenta é o tempo perdido porque ele não retira aço, só quando a ferramenta vai para a esquerda. Assim, esse processo é mais lento do que o fresamento, por exemplo, que corta continuamente. Então, em metalúrgicas mais antigas, sempre tem uma plana limadora. Aqui em Rio Grande tem várias aí. Então, claro, se tu não tem uma fresadora, tu tem que fazer muitas operações com uma plana de mesa. Mas hoje em dia está obsoleto, então tu só vai usar ela em último caso para fazer uma usinagem angular, que em último caso tu não consiga fazer em fresamento, algum rasgo de chaveta, enfim. Por outro lado, o aplanamento usa ferramentas de corte com uma só aresta cortante, que eu comentei, geralmente ferramentas de aço rápido, com afiação muito semelhante ao do torneamento, que são baratas, mais fáceis de afiar e com montagem mais rápida. Isso significa que o aplanamento é, em regra geral, mais econômico que as outras operações de usinagem que usam ferramentas multicortantes. Então, resumindo, comparado com uma fresadora, sempre usem fresadora, né? É o que eu disse, essa máquina está um pouco obsoleta. Máquina de aplanar ou a plana limadora, né? Aplanamento é feito na máquina operatriz denominada plana limadora ou plana de mesa. Não vamos nos atrapalhar. Plana de mesa é a grandona, que quem golpeia é a peça, para grandes peças. E plana limadora é para peças de pequeno porte. O aplanamento das superfícies é obtido por meio de movimentos retilíneos alternados, isso eu já comentei, em golpes por minuto, desenvolvidos pela peça ou ferramenta. Então, aqui, ó, é a máquina mais utilizada, é a plana limadora. Então, o que acontece aqui, pessoal? Vamos lá. A mesa aqui tem ranhuras que tu pode fixar peças aqui por grampos ou, mais comum, usando uma morsa. Aqui é o cabeçote, que se tu afrouxar esse parafuso, tu encaixa aqui o suporte, que é o mesmo, é praticamente o mesmo suporte de aço rápido para torneamento. E tu coloca aqui a ferramenta de aço rápido. Esse cabeçote tu pode colocar em ângulo. Tem esse volante com anel graduado, que é para dar profundidade de corte. Então, aqui, muitas vezes, na máquina vai ter a chave geral para ligar a elétrica e vai ter essa alavanca grande. Quando tu girar para fora essa alavanca grande, a mesa aqui começa a golpear. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Golpes por minuto. Quando vai para a esquerda, tira aço. Quando retorna e a ferramenta toca na peça, aqui desnuca e não retira aço no retorno. Só que em cada golpe, cada esquerda e direita, um golpe, né? A mesa avança para trás
ou para frente, para fazer a varredura. Aqui tem uma manivela que tu pode encaixar aqui ou aqui. Se tu encaixar aqui embaixo, é para subir ou descer a mesa. Aproximação da peça na ferramenta ou afastamento. Se tu tirar essa manivela e encaixar aqui, tu desloca manualmente, né, a peça para frente ou para trás, que é o manual. Aqui tem uma chavezinha que é o liga e desliga do avanço. Como é que é o avanço? Para frente ou para trás transversal. Então, na máquina vai ter regulagem dos golpes por minuto, né, que é calculado. Depois, em fabricação 3, vai ser detalhado isso, né? Então, aqui não existe rotação, golpes por minuto. Tu regula aqui o valor. Quanto mais golpes por minuto, mais rápido. E tem a regulagem do avanço. Lembra? Para fazer a varredura, começa com 0,1 milímetros por golpe. Agora não é por rotação. Ok? Tudo bem até aí, pessoal? A gente não está detalhando toda a operação. Aqui é para vocês entenderem a mais utilizada para pequenas peças, né? Sei lá, peças até meio metro, vamos dizer assim, que é a plana limadora. Como pode ser visto, essa máquina se compõe essencialmente do corpo, uma base, um cabeçote móvel, torpedo, que se movimenta com velocidades variadas. Que eu disse, tu regula os golpes por minuto. Um cabeçote espera, que pode ter sua altura ajustada e ao qual está preso o porta-ferramenta. E a mesa com movimento de avanço. Então, é aqui que é fixa a peça que avança, sempre transversal para frente ou para trás. Na plana limadora, é a ferramenta que faz o curso de corte, ou seja, aqui está a ferramenta, ela golpeia a esquerda e direita em golpes por minuto, enquanto que a peça possui pequenos avanços. Ela avança a peça para frente ou para trás. Esse deslocamento é o passo de avanço. Ok? Aqui, geralmente, tem a regulagem do curso, né? Que geralmente é visual. A gente pode até detalhar um pouquinho mais depois, né? Em relação ao comprimento da peça, quanto ele vai deslocar é visual, né? Não é quantitativo, quanto ele vai deslocar para a esquerda até a direita, enfim. O curso máximo da plana limadora fica em torno, olha aqui, ó, de 600 milímetros. Então, qual é o máximo de comprimento de peça que tu consegue fazer nessa plana? Até meio metro. Por isso, ela só pode ser usada para usinar peças de tamanho médio ou pequeno, com uma régua de ajuste. Qual a plana que eu utilizo para peças maiores que isso? Hein? A plana de mesa, né? Que tem o avanço da mesa. Isso, a plana de mesa, que é essa grande aqui. Que quem golpeia, que é o contrário, né? Porque como a peça é muito grande e pesada, é o contrário. Quem golpeia aqui é a peça. Tá? É esse conhecimento que vocês têm que ter nesse momento. Dominar a operação? Não, isso aí depois é em fabricação 3. Mas essas coisas básicas vocês têm que saber. A base da máquina suporta a mesa, o cabeçote e os mecanismos de acionamento dos movimentos principal de avanço. O cabeçote, né, aqui da plana de mesa, é conduzido sobre um guia, que é o torpedo, e produz o movimento principal em golpes por minuto. No seu topo dianteiro, localiza-se a espera do porta-ferramenta. Então, o que eu digo aqui? Aqui está errado, né? Aqui tem um parafuso principal que tu afrouxa e tu encaixa o quê? Direto a ferramenta de aço rápido? Não, o mais comum é tu colocar o suporte, lembra? Suporte para a ferramenta de aço rápido. Aí aqui tu encaixa o suporte, aperta esse parafuso e vai ter um parafusinho que é para te travar
a ferramenta de aço rápido, que dá para considerar que tem o mesmo formato do torneamento. Ok? Ela tem parafuso aqui de regulagem, aqui tem um anel graduado que tu pode colocar em ângulo, e em cima tem um volante com anel graduado, que é para descer a ferramenta, que é para dar a profundidade de corte em milímetros. Quantos milímetros tu vai reduzir o tamanho da peça? A ferramenta é fixada no porta-ferramenta, que está sobre uma placa com charneira, duas peças com eixo comum, em torno do qual uma, pelo menos, é móvel. No movimento para frente, curso útil, a placa articulada é comprimida pelo esforço de corte contra a superfície do movimento de retorno. Curso invasivo. A placa é levantada um pouco em função da sua articulação. Aqui o nome não importa, né? Charneira que chama. Evitando-se a deterioração da ferramenta e da superfície que está sendo usinada. Então, resumindo, se a peça está fixa aqui, quando a ferramenta, o torpedo, está na frente da máquina aqui, vai para a esquerda, a ferramenta usina, tira aço. Quando ela retorna e toca na peça, vai para a direita, aqui tem uma articulação, então desnuca e não retira aço, que é o que ele chama de curso invasivo. Então, sempre vai tirar aço quando golpear para a esquerda. Quando retornar, não retira aço. O fuso no interior do cabeçote serve para ajustar a posição do curso da máquina. A peça que será aplanada pode ser fixada na mesa em diversos lugares. Então, só para não se atrapalharem aqui, ó. Esse volante aqui é para descer a ferramenta, que é para dar a profundidade de corte, que é quantos milímetros tu vai reduzir o tamanho da peça. Aqui no torpedo vai ter ajustes que é para te regular o curso, né? Em função do comprimento da peça. Se vai mais para a esquerda, mais para a direita, se o curso é grande ou pequeno. Tá? Então, aqui, ó. Se tu observar aqui, ó, tu vai regulando manualmente, né? Não se atrapalha. O volante em cima do cabeçote é para descer a ferramenta para dar profundidade de corte. Aqui, ó, que tem uma manivela de ajuste que tu regula o comprimento do golpe, que ele chama de curso. Qual é o comprimento de curso que tu vai fazer na prática? O comprimento da peça que saia um pouco para a esquerda e um pouco para a direita, uns 10 milímetros a olho. É a olho, não vai usar instrumento de medição. Na prática, na teoria, é 30 milímetros. Mas, na prática, tu ajusta aqui, ó, manualmente, antes de ligar a máquina. Que ela sai aqui uns 10 milímetros para a esquerda a olho e uns 10 milímetros para a direita a olho. Isso é o curso, ajuste do curso, que é em cima do torpedo. O curso da máquina deve então ser ajustado em relação à peça, para ajustar o curso para frente ou mais para trás, em função do comprimento da peça. Solta-se a alavanca de fixação e desloca-se o cabeçote por meio de rotação do fuso horizontal para a posição desejada. Quanto às operações, a plana limadora, que é para peças pequenas, pode realizar estrias, rasgos, rebaixos, chanfros, faceamento de topo em peças de grande comprimento. Aí, a plana de mesa a gente viu, né? Até meio metro, né? Dá para fazer, por exemplo, o que ele chama de estrias? Não tem os mordentes das morsas, que tem aquelas marcas, né? Que é para agarrar melhor a peça, aquilo é estria. Dá para fazer numa plana limadora. Isso é possível porque conjunto no qual está o porta-ferramenta pode girar e ser travado em qualquer ângulo. Tá? Então, tanto na plana limadora aqui, ó, torpedo horizontal,
peça pequena. Plana de mesa, golpe horizontal, isso aqui é plana horizontal. Plana de mesa, grandes peças, plana limadora, peças pequenas. O aplanamento horizontal, a ferramenta deve se manter-se perpendicular à peça que se trabalha. Neste caso, a placa, que chama de charneira, levanta-se facilmente da peça durante o curso invasio. Quem é o curso invasio? Quando a ferramenta desloca para a direita e não retira aço. Em função da inclinação que se dá à espera portas ferramentas, no caso de aplanamento oblíquo. A placa recebe uma posição inclinada de maneira que a mesma dificilmente volta à sua posição inicial após o curso invasio. Aí aqui a gente já detalha melhor. A fim de evitar tal inconveniente, coloque-se sempre que possível na vertical um suporte da referida placa. Para o aplanamento de superfícies interiores inclinadas e para aplanamento vertical, fixa-se a placa por meio de uma cavilha, a fim de que a ferramenta não sofra avarias durante o recuo, nem tampouco a superfície que se trabalha. Então, aqui, ó, só para... O que ele está detalhando aqui, ó? Isso aqui é o que ele está falando de aplanamento oblíquo. O que eu falei? No cabeçote tem um parafuso aqui, que se tu afrouxar, tem um anel graduado no lado, que tu consegue colocar a ferramenta em ângulo. Ó. Vários ângulos. Pode fazer um faceamento a 90 graus, aqui uma inclinação por dentro, aqui um oblíquo por fora. Né? Tu afrouxa, coloca no ângulo e aperta de novo esse parafuso. Um aplanamento oblíquo. Ok? Como a ferramenta exerce uma forte pressão sobre a peça, esta deve estar sempre presa à máquina, à mesa da máquina. Então, o que acontece, pessoal? Por isso que a gente vai ver aqui um videozinho curto em seguida. O acabamento é ruim, né? Tu vai usar em último caso. Então, aqui, ó, na plana de mesa, aqui a pecinha tá fixa, a morsa tá fixa na mesa aqui e a peça fixa na morsa. Aí colocaram aqui uns calços retificados para apoio. Então, golpeou para a esquerda, retirou aço. Curso útil. Curso invasio, recuou para a direita, desnucou e não retirou aço. Aí a mesa deu um avanço, um só, para trás. Quanto? 0,1 milímetros por golpe. E aí golpeia de novo e vai indo assim automaticamente. Esse é o princípio da máquina. Quando a peça é pequena, ela é presa por meio de uma morsa, que é o mais comum, né? Só se for peça que não caiba na morsa, aí tu fixa por meio de calço. E com auxílio de cunhas e calços, tá? Aqui é o calço retificado na morsa, né? O outro calço que eu estou falando é quando a peça é maior, tu não consegue fixar na morsa, tem que retirar a morsa e travar direto na mesa. As peças maiores são presas diretamente sobre a mesa, que é o que eu falei aqui, por meio de grampos, cantoneiras e calços. Geralmente na plana de mesa. O que está demonstrando aqui nessa imagem? Ah, só existe plana horizontal? A gente viu que tem a plana limadora para pequenas peças e a plana de mesa para grandes peças. O que é essa aqui? É uma plana limadora vertical. Aqui é uma vertical. Ó. Como é que eu sei que é uma vertical? Porque aqui o cabeçote está fixado a ferramenta e é no cabeçote que golpeia, ó. Para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Para o aplanamento de superfícies internas de furos, por exemplo, rasgo de chaveta, em perfis variados, usa-se a plana limadora aqui, que eu comentei, a vertical. Só que tem N formas, né? Em fabricação 2, que vocês vão ter ainda nesse segundo módulo, vai ser falado muito detalhado, né? Fresamento. Então, se tu pegar uma fresadora universal, existe cabeçote na fresadora universal que dá golpes por minuto também.
que é muito mais prático fazer rasgo de chaveta interno numa universal do que tu comprar uma máquina dessa só para fazer isso, né? A plana de mesa executa os mesmos trabalhos que a plana limadora, podendo também ser adaptada até para fresamento e retificação. Discordo, isso aqui eu nunca vi na vida, né? Fresamento é outro processo e retificação é complicado tu adaptar máquinas com rebolos, né? Então, retificação, que vai ser mais detalhado no terceiro módulo, usa uma retífica plana ou uma retífica cilíndrica. A diferença entre as duas é que, isso aqui a gente já falou, a plana de mesa para grandes peças. Então, é a peça que faz o movimento de vai e vem, golpes por minuto. A ferramenta, por sua vez, faz o movimento transversal, que é o para dar profundidade de corte e avança para trás ou para frente. Como se pode ver na figura, a plana de mesa é formada por corpo, coluna, ponte, cabeçotes, porta, ferramenta e mesa. Então, aqui, nenhuma novidade. Plana de mesa para grandes peças que a gente já falou. A peça que é fixada por grampos e geralmente só tem um cabeçote aqui, que tu dá a profundidade de corte, que é a descida, e a ferramenta que avança, por exemplo, 0,1 milímetros por golpe, para trás ou para frente. Quem golpeia aqui é a peça, grandes peças. Então, aqui, dizendo aqui alguns exemplos, né, do que poderia fazer: aplanamento de guias, aplanamento de superfície, aplanamento de perfis, rasgo de chaveta interno para polia, por exemplo, não naquela máquina, né? Aí, numa limadora, para polia ou para engrenagem, enfim. Aqui, em especial, né, aplanamento de ranhura em T, de rasgos. Depois, em fresamento, vocês vão ver que é muito mais simples fazer esses rasgos T numa fresadora e assim por diante. Aqui, exemplificando também aplanamento de superfícies cilíndricas, aplanamento de superfícies cilíndricas de revolução e assim por diante. Tá claro até aqui, pessoal? Lembrando, a gente não está detalhando o ajuste e a operação da máquina. Vocês estão identificando as máquinas e sabendo para que serve e só o princípio de usinagem dela. A ferramenta de aplanar, aí é o que eu disse, geralmente é de aço rápido, que já está uma máquina, digamos, obsoleta, com um formato praticamente o mesmo do torneamento. As ferramentas de aplanar são fabricadas de preferência de aço rápido. Muitas vezes os gumes são também constituídos por pastilhas de metal duro. Nunca vi usarem na prática, o mais comum é aço rápido mesmo. A forma do gume da ferramenta é escolhido de acordo com o trabalho de aplanamento, né? O que tu quer dizer assim? Tu quer fazer um faceamento, faz um formato conforme quase igual, né, a do torneamento. Tu quer fazer um rasgo quadrado? Então, faz o formato de fio da ferramenta quadrado e assim por diante. Somente em casos excepcionais, diferenciam as ferramentas de aplanar das ferramentas de tornear, é o que eu comentei, né? Pode usar praticamente o mesmo perfil da ferramenta de aço rápido que tu usou no torneamento para o aplanamento. Aí aqui, né, lembrando, né, de geometria de ferramentas de corte, tem vários ângulos, né, em função do material da ferramenta, material da peça, e cada um tem um nome, que a gente não precisa decorar isso daí. O mais importante aqui, que tem que cuidar para essa parte da ferramenta não ficar reto, né? Porque senão vai raspar na peça e vai piorar até o teu acabamento. Ok? Então, aqui só para vocês enxergar melhor, né? Porque a gente só está vendo o princípio básico. Aqui, ó,
Ó, reparem aqui, ó, de tudo que eu falei. Aqui uma plana limadora, pequenas peças, e aqui está faceando uma peça. Reparem que o acabamento é ruim, então a ferramenta aqui, ó, está fixa com suporte, que aqui está parafusado uma ferramenta de aço rápido. Quando golpeia para a esquerda, tirar aço. Quando retorna e desnuca, não retirar aço. Em cada golpe de esquerda e direita, a mesa aqui está avançando para onde? Para frente. Quanto? O mais comum, 0,1 milímetros por golpe. Ok? Ó, vamos aproveitar aqui, ó. Então, aqui, ó, essa alavanca principal é o liga-desliga da máquina, né? Então, ela tá ligada. Então, tu desnuca aqui, ela para. Então, vocês podem reparar que é um processo demorado, com acabamento ruim. Enfim, aqui a porca que eu falei, para se tu quiser colocar a ferramenta em ângulo. Aqui. Tá? Aqui ajuste do curso. Aqui, ó, é onde tu engata a manivela, que é para deslocar manualmente a peça para cima ou para baixo, ou para frente ou para trás, que é o transversal, né? Aqui o volante da profundidade de corte. Ok, pessoal? Então, aqui só para vocês compreender melhor, né? Como é meio complicado, essa máquina é extremamente simples de operar ela, né? Só que o acabamento dela ali não é interessante, né? Um acabamento relativamente ruim e demorado. Então, aqui é o mesmo princípio, né? A ferramenta, o formato da ferramenta, ali o que mostrou no vídeo é uma ferramenta padrão de torneamento, que é só para facear, mas o que vai dizer aqui? Que o formato da ferramenta influencia no formato da peça, depende se tu quer fazer um rasgo, enfim. Ferramentas para desbaste, deve retirar em um curto tempo maior quantidade possível de cavacos. As grandes seções de cavaco exigem uma forma robusta. É a mesma ferramenta, né? Não existe essa de, a ferramenta para desbaste, vou usar essa. Ah, não, agora é para acabamento, vou trocar. Não, é a mesma ferramenta de aço rápido. Ok? Aqui, ó, também, ó, o formato da ferramenta vai influenciar no formato da peça. Se tu quer fazer um rasgo quadrado, retangular, aqui um rasgo T, enfim, um canto vivo, uma curvatura, enfim. Ok. Aqui, nessa da página 115, o que está dizendo? Fixa a ferramenta de aço rápido no suporte, o próprio suporte, o mais curto possível. Porque se tu deixar muito para fora, ela flexiona, né? E aí pode
quebrar e piorar o acabamento. Ok? Fixação de peças, isso aí a gente comentou, o mais comum é por morses, não por grampos, mas vamos seguir aqui. A fixação produz entre a peça aplanar e o apoio um forte atrito que impede o deslocamento do mesmo pelo efeito de esforço de corte. A grandeza de atrito aumenta com aspereza ou rugosidade das faces de fixação e ainda com a pressão exercida dos mordentes da morse. A pressão de fixação não pode ser excessivamente grande, principalmente quando a peça é delgada, para evitar a deformação da mesma. A face de fixação deve ser suficientemente grande. No caso de face de fixação demasiadamente pequena, a pressão por unidade de superfície é demasiadamente grande e, em consequência disso, pode ficar marcas na peça. Aqui só dizendo para não apertar muito, para não marcar a peça. As aparas e outros corpos estranhos interpostos impedem uma boa fixação e, por tal motivo, deve-se limpar antes da fixação de face interrompida. Então, aqui o mais comum é usar morsa, digamos, é a mesma morsa das fresadoras, né? Aqui tem uns parafusos de cabeça quadrada que tu coloca nos rasgos da mesa para travamento da morsa, um em cada lado. E aqui tu coloca a peça, aperta a morse, e aqui, né, é interessante colocar uns calcinhos retificados para ficar o mais reto possível. As pequenas peças fixa-se na plana, né, direto na mesa. Com auxílio de calças paralelas, que eu falei aqui, retificados, né, facilita-se o nivelamento e fixação. Porém, este não deve ser colocado de maneira a dificultarem a medição e verificação durante o aplanamento. O que está dizendo aqui, ó, nessa imagem aqui? Tanto na plana limadora, como na plana, e principalmente na plana de mesas, grandes peças, tu não vai usar morse. Tu vai fixar direto na mesa. Então, o que é mais comum aqui, ó? Tu vai usar parafusos de cabeça quadrada que tu vai colocar nos rasgos da mesa, aonde tu vai colocar calços, né? Só tem que tomar cuidado. Aqui, por exemplo, ó, quando tu aperta, ele apoia a peça aqui na esquerda. E tem que ter um apoio no lado direito para não acontecer isso aqui, ó, para não ficar atravessado e perder aperto. Existe acessórios que é tipo de umas escadinhas, que é para te apoiar o mais próximo possível da altura da peça. Isso aqui aparece muito em fresadoras, né? Que é tipo de umas escadinhas que é para apoio no outro lado do calço. Ok? Vem nas mesas coordenadas aí, né, Alex? Não entendi. Geralmente vem nessas mesas coordenadas, essas escadinhas, né? O que tu chama de mesa coordenada que eu não entendi? Tipo a mesa de avanço da plana, no caso, quando ela se movimenta. Sim, né? Te entendi agora. Então, seguindo aqui, ó, as peças grandes são fixadas, como tu não consegue na morsa, diretamente na mesa. Como meio de fixação utiliza-se parafusos, aí essas barras de aperto que chamam são os calços, né? Aqui geralmente são prisioneiros, né, de vários comprimentos, né? Tô falando dos acessórios mais completos, né, que tu troca nessa ponta quadrada aqui, né, conforme a altura de peça. As cabeças parafusos de aperto devem ajustar bem com a ranhura em T. A barra de aperto que transmite a pressão de fixação à peça deve ficar disposta paralelamente à superfície de fixação, para que a área de apoio seja suficientemente grande. Os parafusos de aperto devem estar colocados próximos à peça, os grampos, né? Com isso, aproveita-se o princípio de equilíbrio das alavancas, produzindo uma forte pressão sobre a peça. Então, foi o que eu comentei aqui, né? Tu tem que colocar aqui, quando tu aperta o calço sobre a peça,
no outro lado inverso tem que ter alguma coisa calçando para manter nivelado, né, o calço, para não baixar aqui, porque senão perde aperto. Aí tem vários acessórios, tá? Aí aqui demonstrando, né, utilização de calços. Aqui são calços diferentes, não? O mais comum é direto em cima da peça. Aqui, tá? Então aqui demonstrando a utilização de calços na plana limadora. Ok? Velocidade de corte de aplanamento, tá? Isso aqui, por enquanto, eu não vou cobrar de vocês essa parte, mas, com certeza, em fabricação 3, sim. Deixa eu ver se está aqui. Tem uma fórmula muito parecida. O que acontece? Vamos pensar, antes da gente ver isso aqui, vamos pensar. Quais são os parâmetros de corte de uma plana limadora? Bom, não tem rotação. É os golpes por minuto, que é calculado. Tem uma forma. Né? Tem um avanço da mesa, que é da peça, que é muito semelhante ao princípio do torno. Tu vai fazer a varredura a 0,1 milímetros por golpe da ferramenta, né? Se for uma ranhura, conforme a distância de cada ranhura. Aí tu ajusta o avanço. Então, esses golpes por minuto vai ter uma fórmula que, se eu não me engano, é velocidade de corte, que é tabelado. Tu vai ter que achar a velocidade de corte de uma plana, é o mesmo princípio do torno, tu não vai calcular. Tu vai achar tabelado em função do material da ferramenta, que praticamente 100% dos casos é aço rápido, e material da peça que tu está usinando. Achou a velocidade de corte? Tu usa na fórmula. Velocidade de corte vezes 1000, dividido por 2 vezes o curso, que é quanto a ferramenta vai deslocar. Ok? Estou só orientando vocês. Por quê? Ele está falando aqui, ó, velocidade de corte, de avanço e de retorno. Aí tem um cálculo aqui. Não se faz isso. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Velocidade de corte e aplanamento. Primeira coisa que vocês têm que saber é o mesmo princípio do torno. Vai ter uma tabela de velocidade de corte em função que vocês têm que pegar esse valor, que é em função do material da ferramenta e material da peça que está usinando. Designa-se por velocidade de corte o percurso em metros por minuto, a unidade é a mesma do torno, realizada pela ferramenta de aplanar durante o curso útil. Quem é o curso útil? Quando tira aço, vai para a esquerda. A velocidade durante o curso em vazio, que é o retorno, ele chama aqui de VR. Exemplo. Se a ferramenta vai deslocar 360 milímetros, o tempo gasto do curso é 0,03 minutos e o tempo gasto no retorno é 0,015 minutos. Curiosidade, ninguém usa isso. Calcular a velocidade de corte no avanço e no retorno. Desconsiderem isso, pessoal. Não se usa isso. Só para vocês terem ideia. Aqui para fins de curiosidade. Tá, eu vou colocar aqui. Uma plana limadora. Como é que tu encontraria os golpes por minuto para regular na máquina? Que é a velocidade que vai deslocar ali o torpedo. Se eu não me engano, ele chama de GPM, golpes por minuto. Velocidade de corte vezes 1000, dividido por 2 vezes o curso. Tá? Eu estou simplificando.
Isso aí que vai ser detalhado em fabricação 3. A velocidade de corte é tabelado em função do material da ferramenta, que é aço rápido, e o material da peça que está usinando. Digamos que eu olhei essa tabela e deu, sei lá, 30 metros por minuto. Metros por minuto. Vou colocar aqui, ó. Tabelado, mesmo princípio do torno. Não é a mesma tabela do torno, é uma para plana. Digamos que a peça tem 100 milímetros de comprimento. Então, como é que tu vai calcular isso aqui? GPM é igual a velocidade de corte que tu viu na tabela, 30. Olha como é parecido com o do torno. Vezes 1000, dividido por 2 vezes o curso. Vou botar aqui, por exemplo. Curso. O curso é o comprimento da peça mais 30 milímetros. Porque tem que sobrar um pouquinho para a esquerda e para a direita. Então, quanto que eu vou colocar de curso aqui se eu estou aplanando uma peça de 100? 130 milímetros. Compreenderam? Eu estou simplificando para vocês entenderem aquela matéria ali, para vocês verem que não é aquele bicho-papão. Então, se eu calcular aqui, ó, 30.000 dividido 2 vezes 130 dá 260. Então, eu tenho que regular na máquina 115, aí o mais próximo que tiver na máquina, né? 115,38. Agora não é RPM, né? Golpes por minuto. Compreenderam o princípio da coisa? Tá? Isso aqui eu não vou cobrar vocês, porque o aprofundamento das máquinas é depois em fabricação. O que eu posso cobrar de vocês agora? Qual é o princípio de funcionamento de uma plana? Tipos de planas? O que ela pode fazer? E é isso. Como regular, como detalhar as operações, aí é fabricação 2 e 3. Se eu não me engano, aplanamento e retificação entra em fabricação 3. Ok, pessoal? Então, no torno mecânico, a gente calculava a velocidade de corte? Não, a gente calculava a rotação. E na plana, a gente vai calcular a velocidade de corte? Não, a gente vai buscar a velocidade de corte nas tabelas e calcular o principal, os golpes por minuto. Tá claro? Então, isso aqui não existe, pessoal. Ah, qual é a velocidade de corte no curso útil? Ah, comprimento do curso dividido pelo tempo gasto. Vai ficar medindo tempo? 0,036 minutos? Nunca. Ah, e a velocidade de corte no retorno é diferente. Olha o que ele está dizendo aqui. Que a velocidade quando a ferramenta vai para a esquerda é 12 metros por minuto. E quando vai para a direita é 24 metros por minuto. Não existe isso, pessoal. Depois que tu achou a velocidade de corte na tabela, tu regulou lá, tu botou lá na máquina assim, ó. Claro que aqui eu chutei os valores, né? Digamos que esse aqui esteja certo. Ah, eu botei na máquina 115 golpes por minuto. Então, a ferramenta vai golpear 115 a cada 1 minuto.
Vai alterar? Não, vai ser sempre 115 golpes em 1 minuto. Não interessa o avanço e o retorno. O avanço, não vamos misturar o termo, né? O golpe da ferramenta para a esquerda e para a direita. Ninguém vai fazer isso que o livro está dizendo. Tá claro? Então, desconsiderem isso aqui. Ok, pessoal, vamos fazer uma chamada aí para a gente pegar um ar. Então, o meu objetivo hoje é a gente ver essa parte muito básica de aplanamento, que é a função de fundamentos de usinagem, né? É só esses conceitos básicos. E aonde vocês vão se aprofundar em aplanamento? Aí em fabricação 3, no módulo 3. Assim como em fabricação 2 desse módulo, a gente vai detalhar tudo de fresamento, e assim vai indo. Tá? Então, vamos fazer uma chamada aqui. Bom, André não veio, David. Presente. Douglas. Presente. Felipe. Presente. Fernando não veio. Igor não veio. Ismael não veio. Luciano. Presente. Pedro. Presente. Rafael Arona. Presente. Rafael Freitas não veio. Rodrigo. Presente. Rogério. Presente. Charles não veio. E Vitor não veio. Ok, pessoal? São 8h06, vamos fazer um intervalo de 20 minutos. E às 8h26 a gente retoma aqui nos conceitos básicos de aplanamento. Tá? Até daqui a pouco. É. Aí a gente não vai embaixo. A gente não faz. Ele é o carregador. Eu acho que é o carregador. Ela sempre foi, agora eu vou ver se ela está pesquisando. Oi, meu pai. Tá bem? Você do carregador, Ainda mais agora, né? Ela tá cheia de trabalho. Eu nem sabia que mim, cadê que tá nem sabia. Ela tá cuidando. Se dá, Beto? Dá, né? Se dá? Olha. Se dá mesmo, faz tudo bem direitinho, tri bonito, assim. Pegando uma tecnologia, eu comprei uma câmera dessa. Câmera, né? E ela tá lá. É, não, ela é tri. Aí eu falei pra ela, tu viu que tem gente mandando nossa publicação com esse lugar? E ela, não, agora eu vou ver se eu consigo baixar um hacker, um espião, não sei o que. Eu falei, tá, Que a fuga federal. pra gente saber quem é que tá enviando. Eu disse, não precisa, só te comentei, porque esse dia ela assim pra mim, eu vejo o BBB, não sei. Eu vejo dele depois. Mas como o BBB é assim? Tem só na Google Play, eu tenho que pagar, pagando. Deixa que eu tenho jeitinho, eu vejo no meu celular. Preciso, pelo amor de Deus, para que... Sei que ela descobriu o negócio, não dá mais. E eu não entendo nada, Beto, nada. E aí eu mando pra ela, eu disse, dá pra fazer isso? E ela dá pra mim, não é difícil. Não precisa fazer coisa que te dê trabalho, né? Não, mas isso aqui é muito fácil, isso aqui eu falei, bom, tá, eu não sei nada, nada.
E ela entra lá e vê os insights. O que é isso? Como é que eu vejo isso? Não sei nada, não sei nada. Eu não sei entrar, compartilhar, curtir, comentar. E acabou a história. O básico do básico. Você não foi acostumado, né? Ela é muito, ela sabe tudo. E... Mas eu me lembro que quando a Daiane ganhou o computador, te lembra? Foi tu que fez meu e-mail, meu e-mail, eu tenho até hoje. Mas isso aí é fácil. Pra ti é fácil. Tá. Eu não fui fazer nem, tem até hoje. E tu fez, eu me lembro que a Ismiquinha ficava assim na beiradinha, ó, ficava olhando. Já E tu gostava. E tu com os dedinhos rápidos, né? Esse banco, como é que a Daiane digita, né? Tão rápido assim, né? E aí, olhando. Aí um dia eu disse, não, mas tem que comprar para ela, se ela gosta, ela fica olhando, né? Aí eu comprei, nossa, eu falei, tem que botar na internet. Não, e ela gosta. E ela ficava, né? Olha, eu disse, não tem, ainda bem que ela aproveitando alguma coisa boa, né? Não, e ela é bem comprometida, Beta. Da 8h da manhã, ela já tá postando os negócios ali. E ela fica assim, prima, me manda mais vídeo, tomar o de vídeo. Ela fala, tá, parei. Agora ela fez uma linha, até por exemplo, uma coisa com a Daiane. Ficou legal, mas não sei, a coisa que ela queria da cabeça dela. Ela queria. Ela disse que esse dia foi pedir uma ajuda pra ti, ela desistiu, né? A minha mãe é muito perfeccionista. Eu falei, mãe, eu vou ficar aqui o dia inteiro pra fazer só esse que tu quer que faça desse jeito. Ela disse que desistiu, porque a mãe não dá. Aí tem que botar não sei o que. Eu disse, não, desistiu dela. Ela me xinga, porque ela... Aí, não sei o que. Eu não curti muito, eu não quero magoar ela, né? Eu não curti muito, mas eu não sei, sou mais antiga, né? Pode ser que... E hoje ela comigo. A gente falando de namorado, assim, das mães, que não sei o que. E ela dizendo assim pra mim, eu tô evitando. E eu disse, o que você tá evitando? Namorado, prima. Eu disse, por quê? Não tô evitando, eu sou muito ciumenta. E eu, mas eu tô... Não tem noção, eu sou muito ciumenta. Eu tenho ciúmes da minha mãe com a Laís. Verdade. Mentira, Izzy. Tenho, não, eu tô indo na psicóloga, né, prima? Eu tô me tratando, mas eu tenho muito ciúmes. Por quê? Não, mas é assim, ó, aí, mas eu conversando com o Donato, ela chega, porque não sei o que, a gente tá conversando, tá conversando, é isso, tá. Aí o Donato, olha aqui, e aí eu olhei pra ele, o Donato, falei com o Donato, eu vou virar os braços pra lá pra casa. E o Domarzinho, volta aqui, o Domarzinho é assim também, né? O Domarzinho, eu tô conversando, ele tá conversando comigo, eu não tô mandando lá e conversar alguma coisa e continuar com ele, não, ele some e não dá, agora já falei. O que foi, Domarzinho? Não terminei o assunto. Eu digo, imagina eu no meio. Eu falei pra ela, eu sou ciumenta. E ela disse pra mim que tem ciúme até da Mel. Aí eu falei, não, mas eu também tenho ciúme de achar. Um dia o amigo do Magno chegou lá e não largava a Charlotte. E a Charlotte no colo, e eu pensei, vou me virar de costas, né? Porque os olhos não veem, o coração não sente. O Thomas, naquele momento, ficou conversando contigo. E eu olhava ele continuar no colo. E eu mandava mensagem pro Magno. Manda ele largar a Charlotte. E ele não largava. E eu olhava e ele conversando a Charlotte. Eu falei, aí Tomás, larga minha cadela. Manda ele larga minha cadela, que eu tenho ciúme. Eu falei pra ele. E peguei ele disse assim pra mim, é sério? Eu falei, é sério. E o Magno dava um dado. Eu falei, me desculpa, mas eu tenho ciúme, eu tô me controlando. Ele falou, não, eu te entendo porque eu também tenho gato, eu não gosto de segurar meu gato dele. E aí a Brenda, que é escorpiana, a outra, ele treinando também. A irmã dela dizendo, Amanda, que a Brenda é horrível de ciúmes, tinha uma cadela, que ela passeava com a cachorra no colo, era uma cachorra bonita, assim, a pessoa queria chegar, ela não deixava grudado. E aí a gente dizia assim, eu sou dessa. Não, ela dizia assim, humana, puxando o saco dela, humana, não sei o que, humana. Aí eu chego pra conversar, né? Eu dou atenção pra Laís, deixa a Laís me olha assim, ó. Com uma cara, sabe? E faz uma cara que olha. Eu digo, nossa, curiosa, tá? E aí a gente só troca aqueles olhares, né? O ciúme que eu chego. Ela estava tri bem, sabe? Conversando. E se eu chegar e não der atenção pra ela, ficar falando com ela e falar com ela. Aí ela é muito engraçada, né? Ai, prima, depois eu me arrependo tanto, pensando, por que eu fiz isso? Sabe? Mas é assim, né? Eu disse, a gente age. Esse dia o Magno falou pra mim, vou ir no churrasco na casa do Poço. Eu falei, pode. Ele falou, pode agora. Porque vai chegar de noite, eu vou ficar com ciúme. E aí eu vou ficar bravo, vou te encher ele da flor, mas aí tu deixa pra lá, porque eu vou. Aí eu passei o dia inteiro assim, não posso falar, velho. Eu faço, não tem nada demais, eu deixei guria, eu não me importo que ele vá. Chega na hora, sobe uns tanques. Que não tem erro, porque tu não dá bola pra mim, já faço. Eu não sei se é ciúme, né? Eu acho que é mais posse, né? É posse, mas foi o que eu falei pra ele, eu sou muito mais possessiva do que ciumenta.
Eu tenho sentimento de posse. Porque eu não acho que ele, sinceramente, assim, eu não acho que ele vai sair, vai me trair, vai falar. Não, mas na hora me dá uma coisa assim, tipo, não, como é que tu vai sair e me deixar sozinha aqui, não sei o quê, porque isso, que tu já não me dá atenção e eu não faço um drama. Aí chega a ficar com a bochecha vermelha. Aí passa, aí eu fui lá, fiz minha comida, subi também meu banho e pensei, pra que eu fiz isso, meu Deus? Pra que eu fiz isso? Já até passou. Dormi bem velho parceiro, chegou, sei lá, eu que horas da madrugada, tipo, pra que eu fiz todo esse trabalhar se não precisava, né? A gente faz. E aí, manda Breno. Eu acho que as fotos dela com a amiga no ensaio. Aí eu acho, né? Ela me comentou, ela foi, a Brenda é a família que todo mundo faz, a mulher faz uma família estruturada, sabe? Até uma pessoa, não sei se de dinheiro, assim, mas bem vida, tem casa aqui, tem casa no passeio, casa com piscina. Não é nem sobrada, é uma casa de 3 andares na piscina, assim. Vê que são pessoas bem estruturadas. E a guria agora fez um ensaio fotográfico, nem sei como é que fala, do Rio Sou Família, elas nuas, assim. E agora ela tá na moda, elas têm Instagram privado. Meu Deus. Aí tem que pagar. Pessoal, estamos escutando a DR aqui, viu? Não, isso aí não é moda, né, mulher? Isso aí é... Sim, mas que eles dizem que moda. A maioria vai nascer aí. Aí tu fala que ela tem um Instagram privado, e aí tem que pagar 50 pila para ter acesso. Aí naquele Instagram ela posta fotos desse ensaio fotográfico que ela fez com as amigas dela, ela posta fotos dela. E aí ela me falou... David, escuta, David. Eu não tô julgando a filha dela. Nem quando ela me falou que ia fazer isso, eu acho até que eu passei já. Só que aí saía uma bem magrinha, cheia de tatuagem. Cheia de tatuagem. Eu já passei com a bunda de fora. Esse dia ela vai treinar de qualquer isso aí é perigoso, né? Porque geralmente quem vai atrás de cidade não é o homem. É o homem. Claro que é homem, é muito perigoso. Não sei, é só foto. É como sabe no Instagram, não tem como pegar as fotos, é isso que eu quero dizer. Esse que é o perigo, pegar as fotos dela e divulgar. Sim, mas acho que ela dá bom. O perigo é marcar um horário com ela. Isso que eu tô falando também. Porque ela marca o horário e ela ganha. Aí horário, marca o horário com ela e olha só, olha aqui, ó. Até a minha professora me preocupou, vê se não dá raiva, né? Aí ela disse, ela é amiga dela, não sei o que, viu no Instagram. E aí eu vi que ela postou no Instagram normal dela, assim, que tinha denunciado a conta dela, né? Aí eu falei, eu tô conta, né? Denunciado a conta dela. Claro que tem uma hora, eu escrevi. Foi mais uma semana denunciando até sei aquela conta dela. Era muito louca, né? Louca no sentido de brava, assim, sabe? Mas ela bonita. A Brenda é direita. É direita, fazendo doutorado, com 24 anos. E a Amanda é a total ovelha negra. E ela foi assim, sabe, uma vez que não dá raiva, sabe quanto dinheiro ela fez? Questão de 1 hora. As pessoas estão jogando assim, 1.300 quilos. Se fosse 150 quilos para ela, 150 quilos para mim. Tá sacanagem, mano. E agora o cara contratou um pacote dela para ter não sei quantas fotos. Adivinha de qual parte do corpo dela? Não. Adivinha? Não, a seda, o pé. Eu ando lá, eu peço uma mentira de dinheiro, porque tá mandando remédio para mulher, agora vai dar um negócio. Pagou um pacote para de 300 quilos, não sei quantas fotos do pé dela. Eu disse, não, mas vai ter que botar, sei lá, o pé perto da peteca, fazer alguma coisa. É só o pé. Aí ela disse assim, mas eu já tô cansada, porque eu falei que toda hora eu tenho que estar postando fotos, porque eu não aguento mais. Eu disse, como assim? Porque tem que todo dia tem que postar uma foto. Eu disse, aí hoje eu postei uma foto. Aí hoje eu postei uma foto assim, né? Pela dona, assim, ela postou a foto na cama, com a caneca aqui, botou o celular e tirou uma foto. Eu disse, tá, não estava de calcinha, não? Assim que estava. Ele sabe com as beiças tudo de fora? E ela com as beiças de fora. Aí eu botei, aí o Instagram, aí ela disse pra mim, aí o Instagram proibiu, porque não pode, né? Se posta foto no Instagram, não deixa de postar. Aí ela fez, ela pegou essa foto, ela botou a mão aqui pra tapar os negócios. E aí ela botou aqui um bagulho preto pra tapar o vídeo. E aí postou a foto. É um Instagram pornográfico, assim, né? Teve um casal que pagou 200 pila pra ela, para já ter acesso a todas as fotos do ensaio que ela fez com a mim. Tu vê, né? Não, tu vê moderno, porque é tudo daqui.
Aí o pessoal tá com dinheiro, hein? Olha, vamos lá. 50 só pra fazer as fotos. Vai pegar. Não, e ela não é nem bonitona, né? Não, agora eu vou te mostrar uma que é bonitona. Esse aqui é o ensaio que ela fez com a amiga. Aí eu já tava mostrando as fotos. Aí eu já tava mostrando as fotos. Como gasta? Certa vez a Lila não é linda, hein? Aí ela disse assim pra minha mãe, ficou de cara comigo. Ele falou, será que não é a foto? Diga, nossa, que legal que ela tá fazendo. E eu falei pra ela, quer fazer? Pra ela vir depois, né? Só que as consequências vêm, pra ela estar preparada, porque vem muito pra ela. Vem, vai ter que ser mulher pra fazer, vai ter que ser mulher pra fazer. E ela, não, eu sei disso. A cidade é pequena. Olha só, Insta privado, presta atenção, valor mensal, R$50. Serão disponibilizadas as fotos desse e de outros ensaios. Uma vez ao mês será sorteada uma pessoa para assistir o ensaio nosso. O pagamento deve ser feito pelo Pix ligado com o programa. Aí tem essa aqui na cidade, essa aqui sim faz programa. E a carinha vista, né? Tem tudo. Não, vê que elas falam, essa daqui que faz programa, o gordo segue ela, né? O gordo mostrou, até nem como estava acreditando. Eu pensei assim, no grande a guria é bonita. A guria que é bonita é prostituta, para que a bonita é fiável, no grande é assim. Aí a Lara me falou, disse que o pai dela tinha falado sobre eu falei, a Lara é muito mentirosa, não deve ser verdade. Só porque a guria é bonita, a Lara amiga te falando é verdade, ela posta falar em onde estou mais alto, que eu já fiz 3 programas, tem que fazer não sei mais quanto. E eu, Lara, mentira, não é possível. Aí eu entrei no Instagram da Biofis, botei pra seguir a guria, né? Essa aqui. Só que, cara, né? Aí o Vlad dizia assim pra mim, ô Dani, essa aqui cobra 50 mil, outra cobra 50 mil. Se eu tivesse aqui, acho que eu ia pagar pra ver. 50 também, 50 mil. Só que essa aqui também faz tudo. É porque, tipo assim, essa amiga, ela tá fazendo agora só fotos. Essa aqui, ela faz vídeos, ela faz tudo, entendeu? Ela faz sexo pela internet, se quiser. Ela faz programa fora da internet, essa aqui faz programa. Aí essa aqui, nos stories dela, ela bota. Essa aqui, mas essa aqui é muito bonita. Quantos anos faz que tem dele? Também acho que não sei, não. Não sei, quantos faz mesmo? 30. Pois é, eu até disse, vim aumentando, porque eu fui olhando para ela e achando assim. E aí, essa aqui sim, essa aqui posso. Aí fica que eu tive que tirar, ó, privado, posso criar. Aí aqui dentro, ó, tem um chamote, aí tu paga. E aí essa aqui fala no Instagram. Esses dias ela postou dirigindo o gordo, mostrou os stories dela, dirigindo e falava assim, às vezes eu até pensei nessa vida, mas aí olha, 750 quilos vem hoje só para conversar e fazer um cheque. Mas também quando ela tiver com 26, vai estar com cara de 40. Olha para as fotos, né? Porque é estressante, porque ela não sabe o que está guardando ela também, né? Ela deve ir assim, agora eu acho que ela não pensa mesmo. Eu acho que nem essa aí falou, você tchau, não é que você uma pessoa para ela. Ela é um cara nem conhecido, né? O dono do restaurante falou assim, ai, o dono que conhece pra ela, não fala porque não aguenta na língua dessa boca, com falando de todo mundo cara casado, não quero saber. Eu falei pra ela, eu não quero saber. Eu falei pra ela, não fala, eu não conheço. Ela diz a mulher com a boca, eu falei, não quero saber quem é o cara. Ai, eu não sei conhecer o tipo de dinheiro. Aí nos ofereceu, gente, eu não sei fazer isso aí, tomar banho de vidro com ele. Hidro. Ah, realmente. Tá, hidro. Ele esperava mais, porque com certeza ele só vai tomar banho no hotel. Ele é muito bonzinho, ele te dá 600, como banho vai pagar um hotel, tem um gasto de R$1.000. Só pra tomar banho com ela. Porque aquilo quer ver com a sua banheira. E depois se te fala, gente, pra ela, manda, tu para e pensa assim, ó. Hoje em dia, se acontece alguma coisa comigo, digamos assim,
sei lá, Deus livre, acontece alguma coisa no cara, sei lá, eu estupro. Deus livre, eu falei pra ela. Eu trabalho na sociedade, tenho um trabalho, sou formada, não sei o que, não ando exposta. Ainda assim vão julgar, tá, mas que roupa ela tava? O que aconteceu que o cara... Agora, assim, imagina, é assim. Da tua roupa que... É assim. Não, mas o que a gente fez que o cara estuprou? O que eu tô falando? Não, alguma coisa não se encaixa na história. É assim. É assim. É, mas é verdade. A mulher do cara não foi lá, não tinha um apartamento da mulher, não cagou a mulher a pau, mas por que a mulher tinha que levar o cara dentro do apartamento? É sempre assim. Bom, pessoal, então seguindo aqui na nossa matéria de hoje, né? Então a gente está finalizando aqui comentários básicos sobre aplainamento. Então seguimos aqui na página 118, né? Influência do comprimento do curso, quanto de comprimento, né? Vai deslocar ali o torpedo, né? No deslocamento da ferramenta, enfim. Isso aqui é bem mais simples, aqui vai fazer vários comentários, né? Mas é bem mais simples do que está dando a entender aqui. Para um número igual de rotação do volante manivela, permanece também igual o número de cursos, uma rotação, um curso duplo. Se variar o comprimento do curso, variará também a velocidade, pois a ferramenta de aplanar terá de realizar no mesmo tempo um percurso de comprimento diferente. Bom, pessoal, não é esse bicho papão aqui. É isso aqui que eu comentei para vocês. Deixa eu tirar isso aqui. O que tu precisa é saber quantos golpes por minuto tem que dar a ferramenta. Isso é calculado. Velocidade de corte vezes 1000, dividido por 2 vezes o curso. A velocidade de corte, tu vai ver numa tabela, que é em função do material da ferramenta, aço rápido, e material da peça que está usinando. Aí dei um exemplo, olhei uma tabela e deu 30 metros por minuto. Joguei na fórmula. 30 vezes 1000 dividido por 2 vezes o curso. Quem é o curso? É o comprimento da peça que vai percorrer a ferramenta mais 30 milímetros. Calcula isso aqui, é os golpes por minuto que tu tem que regular na máquina. O avanço da mesa, que é para frente ou para trás, depende da operação.
Mas se tu vai só facear, como se fosse do torno, começa com 0,1 milímetros por golpe. Ok? Especificação da velocidade de corte. É o que eu disse para vocês. Vocês não vão, igual o do torno, não vão calcular a velocidade de corte, vão ver numa tabela. Assim como no torneamento, a velocidade de corte no aplanamento são indicadas pelo fabricante. O que eu digo para vocês, e isso no decorrer do curso vamos se aprofundar muito em usinagem, qual é a informação mais precisa de velocidade de corte para cada máquina? O fabricante da ferramenta daquela máquina que vocês estão utilizando. Ou tabelas técnicas, em termos de velocidades máximas recomendadas para uma determinada combinação de ferramenta, material da ferramenta e material da peça a ser usinada. Então, aqui tem uma tabelinha de livro, que é só curiosidade, né? Tu tá usinando aplanando com aço rápido. Vou aplanar bronze. Qual é a velocidade de corte? Aplanar bronze com ferramenta de aço rápido, aí olha a tabela, 30 metros por minuto. Aqui, aço ferramenta. O que eu falei para vocês lá em materiais de ferramenta? Onde é que vai aparecer aços ferramenta? Em matrizaria, não em usinagem. Por isso que é tão importante aquela parte de materiais, digo e repito, materiais de ferramenta é importantíssimo. Vou usinar um aço, vou aplanar com uma ferramenta de aço rápido um aço 1020. Digamos que essa tabela esteja certa. Aqui é resistência à tração. Bom, 1020 é o de menor resistência. Então, vou aplanar aço usando ferramenta de aço rápido. Qual é a velocidade de corte? 22 metros por minuto. E assim por diante. Aí joga lá na fórmula que eu falei para vocês. Lá, botaria aqui 22. E o curso é o comprimento da peça. Comprimento da peça mais 30 milímetros. E calculo. Tá claro isso, pessoal? Determinação do número de cursos. Não existe, isso aqui não é um termo técnico, número de cursos. O técnico e mecânico não fala número de cursos. O que vocês vão falar? Bom, a máquina, ela golpeia por minuto. Quantos golpes por minuto eu preciso? Bom, se eu vou fazer como se deve, eu tenho que calcular, que é isso aqui. Velocidade de corte vezes 1000, dividido por 2 vezes o curso. E aí, deu 115,38. Eu vou lá na máquina, tu não vai conseguir o preciso. Qual é o que tu vai botar? O mais próximo possível, menor. Ok? A determinação do número de cursos duplos por minuto não é número, não existe isso, número de cursos duplos por minuto. Não, é GPM, golpes por minuto. Aquele 115 quer dizer o quê? Que a ferramenta vai golpear 115 a cada 1 minuto. É rápido, né? 115 golpes em 1 minuto. Utilizada no aplanamento depende da velocidade de corte e do comprimento do curso. Claro que os golpes por minuto dependem da velocidade de corte e do curso. Por quê? Porque golpes por minuto é velocidade de corte vezes 1000, dividido por 2 vezes o curso. Tá claro isso? A velocidade de corte, conforme foi comentado no item anterior, depende dos fabricantes, é um valor tabelado, né? O número dos cursos duplos por minuto pode ser obtido por tabela da máquina, né? Aí aqui já é mais incomum, né? Enfim. A máquina, é que essas máquinas hoje em dia são muito antigas, né?
Então, eu tenho um curso de 100 milímetros e tenho velocidade de corte de 9,8 que eu vi na tabela. Quanto que eu tenho que colocar na máquina? 52 golpes por minuto. Mas não é prático. O mais prático é o que eu demonstrei para vocês na equação. Determinação do curso. Isso é importante. O que é o curso? A ferramenta golpeia para a esquerda, tira aço. Volta para a direita, não tira aço. Quanto de comprimento que eu vou ajustar na máquina? Bom, digamos que essa peça seja de 100 milímetros. Vamos facilitar a vida, pessoal. A peça é de 100 milímetros. Na prática, na frente da máquina, ajusta o curso na máquina para sair um pouco para a esquerda. Quanto? Uns 10 milímetros a olho. Olha o que eu estou falando, a olho. E aqui atrás, mais ou menos uns 10 milímetros a olho. Tá claro o prático? Só que, o que eu falei para vocês? Que para calcular, o que vocês vão fazer? O curso é o comprimento da peça, 100 mais 30. Tá claro sobre isso? Espera aí que eu tenho que desativar um áudio. Deu, acho que foi o Pedro. Isso é importante. Tá claro? É isso. Não existe essa fórmula aqui. Que o comprimento, o que é esse L grande? O comprimento do curso é o comprimento da peça, mais o comprimento aqui do lado direito, mais o comprimento do lado esquerdo. Na prática, vocês vão medir? Não. É uns 10 milímetros para cada lado a olho. Para calcular, o que vocês vão fazer? Soma 30. Só isso. Determinação do avanço e da profundidade de corte. O que é o avanço que eu falei para vocês? À medida que golpeia a ferramenta, vai tirando aço, a peça tem que se deslocar, tem que avançar. O avanço vai ser qual? Transversal, para frente ou para trás. Qual é a unidade desse avanço? Milímetros por golpe. O do torno era por rotação. Quanto que vocês vão usar no avanço para fazer um faceamento? 0,1 milímetros por golpe. Por golpe, ou menos. Aí depende do ajuste da máquina. Se for fazer uma ranhura, o que é uma ranhura, pessoal, que eu falei? Não tem os riscos lá dos mordentes da morsa? Digamos que a distância de cada linha do mordente da morsa seja, estou chutando, 5 milímetros. A distância de cada linha da ranhura da morsa, pro obséquio, Pedro, desative esse áudio, já é a terceira vez. Mas não sou eu, tá desativando meu áudio? Deixa eu ver aqui. Olha, Alex, não sou eu, tá desativado meu Não? áudio? Não. Pera aí, deixa eu ver aqui. É o Moto G5. O teu é o Moto E6, né? Tá, vamos seguir. Então, assim. Se tu quer fazer uma ranhura, que é só um risco, como os riscos ali do mordente, e digamos que fosse 5 milímetros cada linha, qual é o avanço que tu tem que colocar na plana? A distância de cada linha, 5 milímetros, por exemplo. Tá claro isso? E a profundidade de corte é quanto em milímetros tu quer reduzir o tamanho da peça.
Ah, eu quero reduzir 1 milímetro na altura da peça. Eu vou no volante em cima do cabeçote e dou uma profundidade de quanto? 1 milímetro. À medida que eu me aproximo no tamanho da peça, eu vou diminuindo a profundidade e assim por diante. O valor do avanço é escolhido em função do tipo de usinagem, que eu comentei. Tá? Aí as dicas que eu passei para vocês. Tá claro essa parte do avanço e da profundidade de corte, pessoal? Bom, vou seguir. Aqui, só para a gente ir fechando a nossa aula de hoje, cálculo de tempo principal de aplanamento. O que vocês acham disso? Qual é a relevância de vocês calcularem o tempo que vai levar para aplanar alguma coisa? No caso aí, só se fosse cobrado por hora o trabalho, se fosse um cálculo para te saber o... Pode até ser, mas não vale a pena, né? Arona, né? Isso. Não vale a pena, porque eu diria que isso aqui não é totalmente fora, porque é verídico, que é de quando inventaram essas máquinas, tudo. É o tempo que tu levaria para produzir, né? Como tu falou. Só que é irrelevante, né? Porque essas máquinas só vão ter em metalúrgica de pequeno porte e oficina de manutenção. Então, eles fazem uma aproximação ali de tempo de produção da peça. Então, não vale a pena calcular isso aqui. Isso aqui, cálculos de produção é mais para máquinas de linha de produção, principalmente torno CNC, fresadora CNC, centro de usinagem e assim por diante, ok? Então, aqui, como eu disse, mas por curiosidade, tá, pessoal? Então, não tem sentido tu fazer todo esse roteiro, né, para uma coisa que não é usada hoje em dia, né? Então, aqui, ó, comprimento total do curso, comprimento da peça e assim por diante. Velocidade de corte no retorno e no avanço, eu disse que isso aqui não se usa, né? Aí diz aqui, ó, que o tempo é o tempo do curso útil quando vai para a esquerda, mais o tempo de curso em vazio quando vai para a direita, né? Aí tem um cálculozinho aqui de largura, né? Porque vai ter que fazer a varredura, né? O que é esse B aqui? A largura da peça, que é o para frente ou para trás que vai deslocar. Então, é a largura da peça mais o que tu vai, mais o que a ferramenta vai sair para frente e para trás. Então, por exemplo, se a largura da peça, sei lá, é 30 milímetros, né? Esse B tem que ser um pouco maior, que a ferramenta tem que sair um pouco para frente e um pouco para trás. Ok? Aí tem umas fórmulas aqui desses tempos, tá? Então aqui, tá, pessoal? Só para separar, só para fins de curiosidade, não é usual, tá? Ok? Que comentário sobre evitar acidente? Não tem... Antes de pôr a máquina em movimento, realize um curso duplo com cuidado. Então, o que eu disse ali? Tu não tem que regular o curso, o quanto que a ferramenta vai para a esquerda ou para a direita, isso é manualmente, com a máquina desligada, né? Não deve se efetuar medições com a máquina em movimento. Isso aí em qualquer máquina de usinagem. Ok, pessoal? Então, para a gente encerrar o dia de hoje, qual foi o meu objetivo de hoje, que é o da disciplina? A gente só ter uma noção de cada equipamento, tá? Então, o objetivo da aula de hoje, o que vocês têm que saber? O que é o aplanamento, qual é o princípio de funcionamento da máquina, princípio só, né? Principalmente em golpes por minuto, que tem a plana de mesa para grandes peças, plana limadora, que tem plana vertical, alguma noção de como calcular esses golpes em relação ao golpe por minuto, saber, ter uma noção do avanço, profundidade de corte, esse tipo de coisa, né? E
e utilização da máquina, né? A gente viu o básico ali das características dela e utilização, né? Que hoje é relativamente obsoleto. Ainda tem muito aqui em Rio Grande, mas está cada vez mais obsoleto. Ok, pessoal? Alguma pergunta? Então, só para aproveitar a gente fechar, vou apagar aqui o cálculo, o exemplo que eu fiz. Lembrando, a nossa disciplina termina terça-feira agora, que ela é muito curta, então é como eu disse, né? É só esse conceito de cada coisa. Termina terça-feira agora, dia 13. Vão marcar nossa prova, se programem. É uma prova bem simples, é o básico do básico das coisas que eu falei. Vai valer 10 pontos, que é a nota da disciplina. Segunda-feira, dia 12, tá? Às 19 horas. Sair dia 19. Segunda às 7, eu vou passar a prova para vocês e aí eu vou explicar como é que vai ser. Ok, pessoal? E aí a minha ideia, terça-feira no encerramento, a gente conversa sobre a prova, se alguém tem algum questionamento, a gente troca uma ideia, aí eu passo as notas, frequências e a gente encerra a disciplina terça. Beleza. Ok. Bom, não mudou aqui o pessoal, tá? Não precisa fazer a chamada de novo. Então, como eu disse, a aula de hoje foi conceitos de aplanamento. Detalhamento é fabricação 3 no terceiro modo desse processo. Ok? Alguma pergunta? Ok. Não? Não. Então é isso, pessoal. Então, boa noite para todo mundo, então. E a Boa noite. gente se encontra amanhã às 7. E aí amanhã vamos ver outro processo. Falou. Valeu. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, valeu. E aí, boa noite, gurizada. Boa noite. Boa noite.
1, 2, 3, 4, 5, 6.